No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 12 ao 19, contém uma das passagens mais significativas do ministério de Jesus, a escolha dos 12 apóstolos. No entanto, antes de formalizar essa escolha, há um detalhe fundamental que Lucas registra no versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Este momento de oração e comunhão com o Pai revela muito sobre a profundidade espiritual de Jesus e a importância que ele dava ao relacionamento constante com Deus em oração, especialmente antes de tomar decisões importantes. A pergunta que começamos essa mensagem é simples: se Jesus via a necessidade de orar antes de tomar grandes decisões, como nós temos a ousadia de achar que a nossa estratégia e conhecimento é tudo o que precisamos antes de decidir? Mas para que não fique só nas minhas palavras, vamos ao texto. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariotes, o que foi o traidor. E descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de discípulos, e grande multidão, de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais vinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. No entanto, este é um dos momentos em que a duração da oração é enfatizada. Ele passa a noite inteira em oração. Essa escolha não foi casual. Ele estava prestes a tomar uma das decisões mais significativas de todo o seu ministério terreno: escolher os 12 apóstolos que seriam líderes da futura igreja e os homens que continuariam sua missão após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Não é incomum histórias de pessoas que tentam tirar um momento para curtir algum hábito que goste, por exemplo, ler, jogar videogame ou assistir uma série, mas são poucas as histórias de alguém que precise se afastar para passar um tempo a sós com Deus. A decisão de passar uma noite inteira em oração antes de formalizar a escolha dos apóstolos é um exemplo claro da importância de buscar a direção de Deus antes de tomar decisões. Embora Jesus fosse filho de Deus, tivesse total comunhão com o Pai, ele ainda demonstrava necessidade de oração contínua e de depender de Deus em todos os momentos. Isso nos ensina que se até Jesus, o Mestre, buscava orientação divina antes de tomar decisões cruciais, nós, como seus seguidores, devemos fazer o mesmo na nossa vida cotidiana, com o risco de tomarmos decisões catastróficas. Logo após essa noite de oração, Jesus chama seus discípulos e escolhe 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. É importante notar que esses 12 homens não eram estranhos ou recém-chegados. Eles estavam seguindo Jesus e acompanhando seu ministério e aprendendo com seus ensinamentos. No entanto, neste momento Jesus formaliza o papel deles como apóstolos, uma função que significa enviados. Eles foram escolhidos para serem enviados em nome de Jesus para proclamar o Evangelho e espalhar o reino de Deus. Os 12 apóstolos eram homens comuns, de origens diversas: pescadores, um coletor de imposto, um zelote. Eles não eram líderes religiosos ou intelectuais da época, o que demonstra que Jesus escolheu aqueles que, aos olhos do mundo, talvez não fossem os mais qualificados, mas eles tinham corações dispostos a servir. A escolha desses homens reforça o princípio que Deus usa pessoas comuns para realizar sua obra extraordinária. Cada um deles tinha um papel crucial no desenvolvimento da igreja primitiva. Eles foram capacitados e transformados ao longo do tempo na companhia de Jesus. E embora tivessem falhas e fraquezas, o poder e a graça de Deus se manifestaram por meio deles. Após escolher os apóstolos, Jesus desce do monte e encontra uma grande multidão que o aguardava.
O versículo 17 ao 19 descreve esse encontro. Jesus, juntamente com os recém-escolhidos apóstolos, desce até uma planície onde se encontra uma grande multidão. As pessoas são de várias regiões e eles vieram de toda a Judéia, de Jerusalém e até mesmo de cidades costeiras como Tiro e Sidom, buscando cura e libertação. As pessoas estavam necessitadas para ouvir os ensinamentos de Jesus e de serem curadas de doenças que provavelmente, aos olhos humanos, eram incuráveis. Lucas destaca que toda a multidão procurava tocar nele, porque dele saía poder que curava. Isso nos revela o impacto direto e transformador da presença de Jesus. A cura e a libertação não eram apenas sinais físicos do poder de Deus, mas também apontavam para a restauração espiritual e emocional que Jesus trazia. Devemos nos lembrar que sempre que Jesus curava alguém, havia sempre aquela frase, você lembra? Vá e não peques mais. Ou, perdoado estão os seus pecados. Além de curar o corpo físico do indivíduo, Jesus mantinha o cuidado de curar também o espírito. O fato de todos que tocavam nele eram curados demonstra que o alcance da graça divina e o amor inclusivo de Jesus não tem limites. Ele não rejeitava ninguém que viesse até ele com fé. Esse momento também é importante porque Jesus, ao curar e ensinar a multidão, ele está com os apóstolos do lado e ele começa a demonstrar como será o futuro ministério desses homens. Eles seriam as testemunhas do seu poder e amor, mas também seriam futuros líderes espirituais encarregados de continuar sua missão e de pregar, curar e servir ao povo de Deus. A presença deles, nesse contexto em especial, é um prenúncio do que estava por vir após a ascensão de Jesus. Jesus deixa a eles ali um exemplo de como seria servir ao povo e como seria necessário manter o contato com Deus para poder servir ainda melhor ao povo. Os versículos 12 ao 19 nos ensinam importantes lições sobre fé, oração e liderança. A oração de Jesus antes de escolher os apóstolos destaca a importância de manter um relacionamento íntimo e constante com Deus, especialmente antes de tomar decisões cruciais. A escolha dos 12 apóstolos nos lembra que Deus escolhe pessoas comuns para realizar grandes obras, capacitando-os sob o poder do Espírito Santo. Jesus manteve os apóstolos ao seu lado, ensinando ponto por ponto, detalhe por detalhe da sua obra. A verdade é que após a ascensão de Cristo, ele havia deixado uma importante lição de como se doar pelo ministério. Particularmente, acredito que a grande lição desses poucos versículos é: irmão, se você tem uma importante decisão a tomar, seja na sua vida sentimental, econômica, seja na questão familiar, busque o conselho de Deus. Deus conhece tudo que já aconteceu e que vai acontecer, e não tem ninguém melhor para aconselhar você. Se você por algum motivo está passando por uma situação difícil, coloque tudo aos pés de Jesus. O versículo 19 encerra com a seguinte afirmação: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele, e curava a todos. Fique em paz, graça e paz, se inscreva no canal e até a próxima.